Glórias a Deus, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Tem alguém triste nessa noite aí? Não. Amém? Aleluia. A palavra de Deus nos fala que na presença do Senhor tem banquete de alegria para a nossa vida. E nós estamos aqui nesta noite na presença de Deus. Então se alegre com o Senhor. Eu sei que às vezes a gente pode ter algum problema fora da igreja, até mesmo problemas pessoais, mas é momento de nós esquecermos todos esses problemas, tudo aquilo que muitas vezes aflige a nossa mente, o nosso coração. E esse momento que nós estamos na casa do Senhor é o momento de nós ligarmos com o nosso Deus no trono da graça do nosso Deus. Comece a entregar ao Senhor os seus problemas, suas dificuldades, os seus anseios, aquilo que perturba a sua mente, aquilo que perturba o seu coração, e descansa que o Senhor vai prover no escape. Descanse que o Senhor tem solução para a minha e para a sua vida. Irmãos, quando vocês orarem, não esqueça de orar pelo diácono Léo, que é o nosso levita. Ele não está aqui nesta noite, ele mandou a mensagem antes de começar o culto, ele está passando por alguma dificuldade de muita dor de cabeça e também dor no ouvido. Ele não pode estar aqui nesta noite, mas não esqueça, anote aí, coloca na mente, no coração e orar pela vida dele, tá, irmãos? Ele também deu um probleminha agora na vista, não está enxergando direito, aí pedi a Deus que ia abençoar a vida dele, já tem problema de audição, já usa aparelho, aí está com essa dificuldade, está pedindo que os irmãos estejam orando por ele. Ele está fazendo tratamento, já foi no médico, já olhou essa questão toda, mas vamos estar orando pela vida dele para Deus abençoar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a gente vai estar abrindo em Mateus, capítulo 11, versículo 25, até o versículo de número 27. Vamos ler até o 30, irmãos. Mas a gente vai trabalhar do 25 até o 27. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler até o 30. Aleluia. Os irmãos acharam? Acompanhem comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do meu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podem sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, se nós olharmos a história da Sagrada Escritura, nós vamos ver que nós dependemos de um Deus misericordioso e de um Deus salvador, de ter compaixão e misericórdia da nossa vida, a nos salvar, a nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós olhamos pela história da criação. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Adão e Eva, e colocou no jardim perfeito, que tinha todas essas coisas. Colocou num jardim que não tinha nada de errado, mas Deus colocou somente uma proibição e falou: não coma da árvore do meio do jardim, da árvore da sabedoria, da árvore do bem e do mal. Mas pela palavra de Deus nós notamos que Adão e Eva, eles obedecem à palavra de Deus, à ordenança de Deus. E agora ele come daquele fruto que era proibido. E a palavra do Senhor nos fala que através dessa desobediência, o que aconteceu? Entrou o pecado na terra. Através da desobediência de Adão e Eva, o
pecado reinava na terra. E muitas vezes existe questionamento que nos pergunta, mas pastor, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Foi eles que pecaram, não tem nada a ver com isso. Pela palavra de Deus nós entendemos que a palavra de Deus fala que só por um homem entrou o pecado na terra. Então, diante do pecado original de Adão e Eva, todos nós, todos os seres humanos somos pecadores. Portanto, que também o nosso Deus, diante do pecado original, Ele fala também que viraria um que pisaria na cabeça da serpente. E esse um no qual nós vamos fazer parte hoje, no sangue e no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós olhamos que através do pecado original, querendo ou não querendo, nós, os seres humanos, em determinado tempo da nossa vida, da nossa caminhada na terra, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender das nossas transgressões. Ainda que nós fomos criados desde pequenininho na igreja, que não foi o meu caso, ainda que nós fôssemos criados desde bebezinho na igreja, mas chega um momento que nós temos que nos arrepender diante de Deus, para que nós tenhamos uma comunhão com o nosso Deus através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nós não podemos marcar data nem hora, como foi cantado nessa noite. Tudo é no tempo de Deus. E às vezes nós pensamos assim, poxa, eu já poderia ter entrado com a presença de Deus para a igreja já faz tempo. Eu poderia ter entrado há anos atrás, mas descansa sua mente, descansa o teu coração, porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento de Deus, e o momento de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia. Não existe nada e nem ninguém que pode impedir o agir e o querer de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E nós olhamos que agora Adão e Eva eles pecam, o pecado está na terra, e a Bíblia vem nos informando, desde Gênesis até Apocalipse, que é necessário o arrependimento em nosso coração e nosso ser. E agora Jesus Cristo, o relato através do evangelista Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 diante, ele fala para nós: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Graças te dou, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Louvado seja o nosso Deus. E de antemão, eu já faço uma pergunta para mim e para você nesta noite. Será que tem algum pequenino do Senhor aqui nessa casa nessa noite? Quem é pequenino aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, louva o Senhor. Graças a Deus que o Senhor agora nos revela, através de teu Filho amado Jesus Cristo, esta salvação aos pequeninos, porque os pequeninos nos traz a ideia daqueles que são humildes e humildes de coração. A palavra de Deus nos fala, ali no Sermão do Monte, aqueles que herdarão o reino celestial são aqueles que são humildes de coração. Não são os sábios, não são os instruídos que herdarão o reino dos céus, porque o sábio muitas vezes ele se perde nas suas sabedorias, o sábio muitas vezes se perde em muitas falácias, o sábio muitas vezes se perde na sua persuasão, daquilo que ele acha que é certo, daquilo que ele acha que é correto, e deixa de muitas vezes ouvir a voz de Deus. Mas como nós andamos na dependência de Deus, nós começamos agora a ouvir a voz de Deus, e quando Deus fala conosco, nós obedecemos. Como Deus fala no meu e no teu coração, nós vamos andar conforme aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Eu sempre digo, e torno a repetir, que nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. E aquilo que a palavra de Deus fala que nós não devemos fazer, isso nós não devemos fazer. Louvado seja o nosso Deus. E o engraçado de tudo, se nós observarmos o contexto do capítulo 11, se nós voltarmos alguns versículos atrás, nós vamos entender por que Jesus Cristo está falando que graças a Deus que o Senhor escondeu dos sábios e dos instruídos e revelou aos pequeninos. Porque agora João Batista, ele vem pregando no deserto,
Falando o que, irmão? Qual era a pregação de João Batista? Ele falava: vai, que você é forte, que você é poderoso, que você vai conseguir. João Batista falava para mim: que você vai, que você pode tudo, você consegue tudo. Não. João Batista pregava o arrependimento. Ele falava: arrependei-vos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E quando nós olhamos essa necessidade que a Bíblia nos informa de arrependimento, e arrependimento esse que nós não podemos deixar para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, a necessidade de arrependimento é hoje, porque em qualquer momento o Senhor pode chegar, a fechar e de abrir olhos, o Senhor pode chegar. E nós temos que estar preparados com as nossas lamparinas cheias de azeite, cheias da presença de Deus. Então o momento de nós nos concentrarmos com Deus é hoje, não é amanhã. Ainda que você olhe para a tua vida e pense assim: eu não mereço, eu não consigo, eu tenho muitos erros, muitas falhas, sou fraco. Mas eu conheço um Deus poderoso que Ele te fortalece. Eu conheço um Deus poderoso que Ele te perdoa mesmo fraco, mesmo falho, e te levanta. Eu conheço um Deus todo-poderoso que tem misericórdia da tua vida, independente daquilo que você já fez, independente daquilo que você já conquistou na tua vida, independente da tua caminhada, mas o Senhor tem amor para comigo e para contigo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E agora, vem João Batista pregando no deserto, falando: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. E se levanta agora os fariseus, que são os sábios, são instruídos. Levanta agora os fariseus, e eles querem ir até esse João Batista. Quem é esse que está pregando arrependimento? Quem é esse que agora está batizando? Quem é esse que se levantou a pregar no deserto? Um cara tão estranho, um cara que se veste de pele de animais, um cara que agora ele come gafanhoto e se alimenta de mel. Que cara estranho é esse? Cara esquisito. De onde surgiu esse tal de João Batista? João Batista está pregando aquilo que Deus propõe para nós, para mim e para você, como pregação do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não tem como nós entrarmos no reino celestial. Às vezes nós podemos viver 50 anos dentro da igreja, mas nós não arrependemos ainda. Às vezes nós podemos viver a trajetória de toda a nossa vida dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas às vezes nós nos arrependemos ainda. Mas é dado o momento, é a hora e a oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos arrependermos. E a palavra de Deus nos cobra isso: arrepende. Arrepende para que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque a purificação só adentra em nossa vida quando nós nos arrependemos. Quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida na mão do nosso Deus, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós possamos viver. Mas Senhor, o que é isso? Eu tenho passado tantas aflições, eu tenho passado tanta dificuldade, eu já me arrependi, eu estou em Tua presença. Aleluia. Mas o Senhor, através da Sua palavra, através do apóstolo Paulo fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nosso Deus. Nós possamos passar por escassez, possamos passar também por bonança, possamos também passar por abundância, mas nosso Deus continua sendo o mesmo, porque Ele não muda e nunca mudará. Porque muitas vezes quem muda somos nós. O povo estava olhando e fala assim: ó, esse camarada aí, ele é muito estranho, ele se alimenta de gafanhoto, bebe mel. Tá bom, tudo certo. Aí diz a palavra de Deus, Jesus Cristo falando, versículo 16, irmão, eu não li, mas vou voltar aqui um pouquinho atrás. Ele fala assim: mas a quem hei de comparar esta geração? Uma pergunta. É semelhante a meninos sentados na praça, gritando aos companheiros: nós nos tocamos flauta e dançaste, entoamos lamentações e vós planteaste. Olha o que Jesus Cristo fala. Aí Jesus fala: pois veio João que comia,
que não comia nem bebia, me diziam, tem demônio. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Sabe o que Jesus está falando? O povo muitas vezes não sabe o que quer. Porque vem um que não come e não bebe, eles falam, tem demônio. E agora Jesus cumprimenta o versículo. Aí ele fala, veio o Filho do Homem, Jesus Cristo, que come e bebe, e diz, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Louvado seja o nosso Deus. Aí Jesus está falando, vocês não sabem muitas vezes o que vocês querem, então é necessário vocês serem pequeninos, é necessário arrependimento do coração, é necessário verdadeiramente se voltar para Deus, é necessário verdadeiramente entregar a sua vida a Deus, para que Deus venha dirigir e controlar a sua vida. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, muitas vezes se nós não vigiarmos, nós somos assim, nós não sabemos o que queremos, né? Às vezes vem um pastor, e o pastor ele prega mansamente, calmo, muito ruim esse pastor. Aí vem um pastor que prega eloquente, firmemente, muito ruim esse pastor. Louvado seja o nosso Deus. Muito ruim, você gostou, pô? Não gostei não. Negócio muito ruim. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Porque vem João pregando arrependimento, comendo gafanhoto, bebendo mel, e agora vem Jesus Cristo que se sentava às mesas, que comia com o pecador e com o publicano. Eles também criticavam Jesus Cristo. Olha, o vosso mestre come com pecadores, ele se assenta com o publicano, porque o vosso mestre faz isso. Uma resposta bem clara e lógica, irmãos. O nosso mestre faz isso porque ele ama. Aleluia. O nosso mestre entrou na minha e na tua vida porque ele me ama e ama você. Ainda que nós não merecíamos o perdão, ainda que nós não merecíamos a misericórdia, ainda que nós não merecíamos a reconciliação com o nosso Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus não olhou para a nossa acusação, Deus não olhou para o nosso pecado, mas muito pelo contrário, Ele nos perdoou. De uma forma que Deus, Jesus Cristo, na presença de Deus, fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós entendemos que o perdão está proposto para nós no arrependimento. Nós entendemos que o perdão está proposto para toda criatura, porque a palavra de Deus nos fala aí de pregar o Evangelho. Para toda criatura, e todo que nele crê e for batizado, esse será salvo. Então a condição está no arrependimento, está em crer em Jesus Cristo como o Salvador da nossa vida. Não está em regra de conduta que muitas vezes a igreja quer passar. Não está em regra de conduta que muitas vezes uma liderança quer transmitir. Mas está no arrependimento sincero do coração. Aleluia. Porque a palavra de Deus tem a tendência de levar-nos ao arrependimento, não ao conformismo espiritual. Se nós ouvirmos o Evangelho que quer nos levar ao conformismo espiritual, isso não é Evangelho. Mas o Evangelho ele confronta, porque Deus quer nos ver salvos. E para ter salvação tem que ter confronto. E muitas vezes o confronto dói. Esse pastor está falando que é isso. Esse pastor ele acha que ele é muito santo. Não, irmãos, não sou não. Eu preciso me arrepender todos os dias dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, porque a palavra de Deus nos afirma que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado tem feito um Deus de mentiroso. Louvado seja o nosso Deus. Então o arrependimento é necessário todo dia da nossa caminhada diante do nosso Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele dá graças a Deus que Deus agora Ele oculta essa sabedoria, Deus agora oculta esse arrependimento àqueles que se achavam muito sábios, àqueles que só queriam acusar, esse come mel, esse come gafanhoto, esse esquisito, anda com o pé em cima do corpo. Esse Jesus Cristo aí, ele senta com pecadores, ele come com publicano. Vocês têm esse coração endurecido, né? Eu vou revelar isso aos pequeninos, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Eu vou revelar isso aos pequeninos. E nós olhamos agora esse João, no qual Jesus Cristo fala, pregando o arrependimento. Mas João nos deixa uma coisa bastante importante quando ele nos prega o arrependimento. Ele fala que viria um depois dele, que ele não era nem digno de tirar a sandália dos teus pés. Louvado seja o nosso Deus.
Ele reconhece a sua pequenez diante da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que querem ser maior do que o próprio Jesus. Ele quer ser mais salvador do que o próprio Jesus. Porque se Jesus Cristo não tem misericórdia, não tem salvação. Se Jesus Cristo não exalar o perdão, não tem salvação. Então a salvação tem que passar pela cruz. Louvado seja o nosso Deus. A salvação tem que ter preço de sangue, tem que ter redenção, tem que ter remissão pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nosso Deus. E agora João Batista fala: arrependei-vos, ele está vindo. Eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés. E às vezes a gente ouve, irmãos. Não sei se os irmãos já ouviram, só eu que ouvi. Às vezes a pessoa até mesmo quer orar e quer abençoar a nossa vida e fala: ó, o melhor de Deus está vindo sobre a tua vida. Aleluia. O melhor de Deus está vindo sobre a tua vida. Eu sei que Deus pode nos derramar sobre a nossa vida perdão. Eu sei que Deus pode derramar sobre a nossa vida bênçãos. Eu sei que Deus pode abrir porta porque Ele tem a chave com as mãos, Ele tem o poder com as mãos. Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem abençoado a nossa família, Deus tem abençoado o nosso ministério. Eu sei disso. Mas o melhor de Deus, Ele já veio mais de 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Não tem outro melhor de Deus para a sua vida, não. Não aceita isso, não. Porque o melhor de Deus já veio. Aleluia. Não vai vir outro melhor. Já tem, já existe. Está na minha vida, está na tua vida. E esse melhor de Deus é aquele que João Batista fala, que é o Cordeiro de Deus. É aquele que a Bíblia nos afirma que é o Alfa e é o Ômega. É aquele que a Bíblia nos afirma que é o princípio e o fim. É aquele que a Bíblia nos afirma que nos levará a morar eternamente com o nosso Deus. Aleluia. É aquele que a Bíblia nos afirma que Ele fala que eu sou. Louvado seja o nosso Deus. É aquele que se revela Salvador para aquele que crê nele. É Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o melhor de Deus que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus abençoa o teu lar. Deus abençoa a tua casa. Deus abençoa a tua vida. Deus abençoa onde tu coloca a tua mão para prosperar. Deus abençoa onde você bota as plantas dos teus pés. Deus abençoa para onde você anda. Deus abençoa e faz você ser um referencial aqui nesta terra. Deus abençoa e faz você ser diferente para onde você quer que esteja. Deus abençoe a tua vida onde quer que você ande. Ele vai sempre te proteger. E Ele fala que ainda que andasse no vale da sombra da morte, aleluia, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Mas o melhor de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e os revelaste aos pequeninos. Louvado seja o nosso Deus. Glorifica a Deus por isso. Glória a Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Então, quando nós olhamos, e muitas vezes nós olhamos portas fechadas para certo tipo de pessoa, irmão, não se entristeça. Irmão, não fique angustiado. Eu sei que pelo nosso coração, muitas vezes nós achamos que Deus abençoa uma pessoa, outra pessoa, mas a palavra de Deus está falando que Deus vai abençoar segundo o agrado do nosso Deus. Aquele que Deus agrada, aquele que Deus abre a porta, aquele que Deus se revela Salvador, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a vida dele. Ele está andando sob o controle de Deus, sobre a provisão do nosso Deus. E nós começamos a entender que Jesus Cristo, Ele fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Na mão de Jesus Cristo resiste toda a autoridade e todo o poder. Louvado seja o nosso Deus. E a palavra de Deus também nos
garante que o Senhor, através de Jesus Cristo, Ele derrama esse poder através de dons, através de talento, através de capacitação que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. O Senhor tem dotado a sua igreja com todos os dons e talentos. Às vezes você não tem o mesmo talento do irmão, mas não se preocupa com isso, não tem inveja do irmão. Às vezes você não tem o talento de pregar, mas você tem o talento de evangelizar, de anunciar o evangelho pelas ruas, e alma se converter, e alma se arrepender aos pés do Senhor. Às vezes você não tem o talento de louvar, mas você é um ótimo pregador, não se importa com isso, porque Deus tem distribuído os seus talentos à sua igreja. E a palavra de Deus fala que todos no corpo do nosso Senhor é importante no corpo de Deus, ainda que seja o nosso dedo pequeno. Se nós cortarmos o nosso dedo e arrancar fora, nós vamos sentir dor. Às vezes nós olhamos para a pessoa e menosprezamos ela como sendo a menor da igreja. E o Senhor fala que esses são mais usados na igreja. Aleluia, seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Às vezes a pessoa está sentada ali no seu banco quietinho, mas está intercedendo pelo culto, está intercedendo pelo pastor, está intercedendo pelo ministério, está intercedendo pelo irmão, está intercedendo pela igreja, está intercedendo pelo nosso lar. E se nós temos vitória em nossas mãos, são por causa dessas pessoas. Porque nós sabemos, sem oração não temos como nós temos comunhão com Deus. Sem oração a igreja cai, a igreja não fica de pé sem oração. A oração é essa chave que nos leva à presença de Deus, é a porta que nos leva até a presença do nosso Deus. Então, irmão, não cesse de orar, não cesse de clamar, ainda que não aconteceu ainda que você não está vendo nada acontecendo, mas na hora de Deus, no tempo de Deus, vai acontecer. Aleluia. Sabe quem nos comprou esse livre acesso à presença de Deus? O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Deus fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquilo que nos fazia separação diante do nosso Deus, não há mais separação. Ainda que você esteja muitas vezes com a vida toda errada e precisa de arrependimento, dobre o seu joelho, entra na presença de Deus, clame ao Senhor, busca o Senhor. Quando você pode achar? Quando Ele está perto. Irmãos, o inimigo da nossa alma fica do nosso lado, do nosso derredor, diz a palavra de Deus, bramando como fosse um leão. Ele vive jogando cetro, dado inflamado do maligno. E tudo que ele quer é que nós retrocedamos. E tudo que ele quer é que nós desistamos daquilo que nós estamos pedindo ao nosso Deus. Se você tem pedido, continua a pedir ao Senhor. Se você tem orado ao Senhor algum projeto, algum sonho que você tem, Deus realiza sonho, continua clamando ao nosso Deus, não desanima, não desiste, ainda que muitas vezes venham as aflições, ainda que venham as barreiras, ainda que muitas vezes venham as limitações espirituais, mas não desiste, clame a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Para nós fecharmos, para nós entrarmos na ceia, aí Jesus Cristo fala: sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado, assim foi da vontade de Deus, assim foi do agrado de Deus, de Ele ocultar o arrependimento aos sábios instruídos e agora se revelar aos pequeninos. Assim foi do agrado de Deus. É projeto de Deus isso, irmãos. Não é nosso projeto, é projeto de Deus. Então agora Deus se revela aos pequeninos. É agrado de Deus. Agora no versículo 27 ele nos fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Louvado seja o nosso Deus. Aquele a quem o Filho se quiser revelar, esse será conhecido. Esse terá conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega Felipe uma certa vez, ele fala, Felipe deve estar pensando assim: poxa, ô Jesus Cristo, você fala tanto do Pai. Jesus Cristo, o Senhor fala que veio testificar do Pai, de anunciar o Pai. O Senhor então me mostra-nos o Pai, Senhor.
Aí Jesus Cristo fala para ele: vocês já andaram tanto tempo com o Pai? Já andaram tanto tempo com o Pai, eu estou do vosso lado, caminhando contigo. E você me pede: mostra-me o Pai. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O Pai estando presente com eles na caminhada, e mesmo assim eles queriam ver o Pai. E teve um outro discípulo pior ainda, que andava com Jesus Cristo, viu os milagres de Jesus Cristo, viu as maravilhas que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo falando que ele era necessário morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar para a glória de Deus Pai. E agora Jesus Cristo morre, e ao terceiro dia ressuscita, e agora vem Tomé: eu só acredito se eu ver a mão dele furada. Louvado seja o nosso Deus. Sabe o que eu tiro disso, irmãos? Deus muitas vezes tem provido em nossa vida um milagre, mas nós queremos mais reclamar e às vezes mais murmurar de algumas coisas pequenas que têm nos acontecido. Damos mais ênfase para os problemas e deixamos de dar ênfase para o milagre de Deus na nossa vida. Deixamos de glorificar o Pai através de Jesus Cristo pelo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. E com isso nós entristecemos o Pai. Louvado seja o nosso Deus. Jesus Cristo tem se revelado, irmãos, na minha e na sua vida, Salvador. Louvado seja o nosso Deus. Jesus Cristo tem se revelado a mim e a você, perdoador, irmãos. Uma coisa que eu também sou bem repetitivo, e eu gosto de repetir isso, sabe por quê? Porque às vezes, em alguns ideais, só se vem para a igreja para ser abençoado, para conquistas materiais. Eu vou para a igreja para Deus abrir uma porta. Eu vou para a igreja para Deus me dar uma chave de uma casa. Eu vou para a igreja para Deus me dar um carro. Eu vou para a igreja para Deus me dar uma conta bancária. Aleluia. E às vezes não agradecemos a Deus porque não recebemos. Aleluia. Porque não recebemos porque pedimos mal, diz Tiago. Mas quando nós temos a intercessão do Espírito Santo de Deus, nós vamos pedir certo. Eu costumo sempre dizer: nós temos que ser gratos ao Senhor por Ele ter nos chamado como pequeninos em sua graça e sua misericórdia. Louvado seja o nosso Deus. E ter colocado arrependimento em nossa vida, e ter colocado arrependimento em nosso coração, de uma forma que agora nós já somos cidadãos dos céus, de uma forma agora que nós já pertencemos às mansões celestiais, de uma forma agora que nós somos pertencentes ao reino e à glória do nosso Deus. Diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo número 13, que Deus ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nosso Deus. Ele tirou do a tirania, império é tirania, e essa tirania, quem estava sob o controle era Satanás, porque querendo nós ou não, quando nós estamos fora da presença de Deus, quem reina em nossa vida é Satanás. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Somente quando nós nos arrependemos, quem começa agora a direcionar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu estou falando nesta noite, é necessário arrependimento, é necessário que nós arrependamos quando ainda há oportunidade, e nós nos arrependemos da presença do nosso Deus. Às vezes nós ficamos tristes e falamos assim: poxa, pastor, o Senhor está falando que quando nós não estamos na presença de Deus em arrependimento, quem reina em nossa vida é Satanás. Se você abrir Efésios capítulo número 2, quando você chegar em casa, estuda um pouquinho lá, só esse capítulo você vai entender bem. Porque muitas vezes nós ficamos tristes, porque muitas vezes nós temos ente querido que não está caminhando na presença de Deus. Nós queríamos que estivesse aqui nesta noite, é ou não é? Eu tenho muitos, eu tenho meus irmãos, eu tenho minhas irmãs, eu queria que estivesse aqui nesta noite, glorificando a Deus junto comigo. Mas também nós louvamos nessa noite e entendemos que existe tempo de Deus. E se nós temos orado por Ele, não cesse de orar por essas vidas. Porque quando há vida, há esperança. Ainda que os olhos do mundo falam que não tem jeito, que não tem solução, mas nós sabemos que a solução vem mais de 2000 anos atrás. Nós sabemos que o melhor de Deus veio há mais de 2000 anos atrás. Louvado seja o nosso Deus. Então continua orando por essas vidas, irmãos. Continua
Eu arrependi e entrei para a presença de Deus com 23 anos. Deus tocou no meu coração e até hoje eu estou na presença de Deus, não desviei do caminho do Senhor e peço sempre ao Senhor que o Senhor venha tendo graça da minha vida, misericórdia da minha vida, para que eu venha permanecer firme em Tua presença. Aleluia. Mas existe muita dentro do meu coração que eu queria que estivesse aqui nesta noite, louvado seja o nosso Deus. Mas eu creio que Deus pode fazer a obra, louvado seja Deus. Eu creio que Deus pode mudar o quadro da história. Às vezes eu orando no meu lar, existe outro irmão que vai pregar para o ente querido meu. Às vezes não sou eu, mas é um outro irmão que vai pregar para esse ente querido meu. Às vezes você está orando na sua casa, às vezes você não está tendo oportunidade de pregar para ele, mas vai existir outra pessoa que vai pregar para esse ente querido seu, que vai se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu creio no Deus que se revela Salvador a todos aquele que crê no Senhor. Aleluia. Eu creio em um Deus misericordioso, irmãos, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso no céu, a morrer por nós na cruz do Calvário. E em Romanos fala: e será que Ele não dará consigo todas as outras coisas? Louvado seja o nosso Deus. Oração, irmãos, como eu falei, oração muda quadro de história. Louvado seja o nosso Deus. Oração, ele muda a trajetória de história. Eu creio que eu estou aqui nesta noite, muito orado pela minha vida, da meu pai e da minha mãe aqui. Eu creio que eles oraram pela minha vida para eu poder estar aqui nesta noite. Assim como Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal e agora ele se vira para o canto da parede, ele ora ao Senhor e o Senhor acrescentou nele mais 15 anos de vida por causa da oração. Louvado seja o nosso Deus. Ore, irmãos. E quando orar, ore pela minha vida. Aleluia. Lembra de mim. Ainda que na hora você não lembra que eu oro, mas lembra, ore por mim. Ore por essa igreja. Ore por esse ministério, irmãos. Aleluia. Que eu tenho certeza que a porta dos infernos não se prevalecerá contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Quando nós continuamos com sinceridade e retidão na presença de Deus, com certeza Deus abre a janela do céu para nos abençoar. Se tem alguma coisa que não está acontecendo em nossa vida, porque tem alguma coisa errada, não é com Deus, não, é comigo. Aleluia. Se tem alguma coisa que está deixando de ser derramada na minha vida, tem alguma coisa errada, é comigo, não é com o meu Deus. Porque o meu Deus, Ele é dono de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele e para a glória dEle, irmãos. Amém, irmãos? A gente vai encerrar por aqui, para nós adentrarmos na ceia neste momento. Gostaria de chamar os obreiros para cá, aqui para frente, em nome de Jesus.